acerto, né? Então é 20 vezes 30. Perguntinha, quantos tiros que ele deu? 80. Se 30 são acerto, quantos que foram de erros? 50. Fácil, né? Não vai dar um total de 80? 30 acertos, 50 erros, dá um total de 80. Certo? Então 50, que dá 100. 2 vezes 3 é 6. Repito, o 0, 0, 0, menos 1 vezes 5. 5, 0, 0, 0, 0. 600 menos 500 é igual a 100. Então, é a letra A. Você pode fazer isso com equações do primeiro grau, trabalhando com substituição. Esse aqui estava muito fácil, tá? Você pode fazer os testes com os outros, você vai ver que a resposta está errada. É só a letra A que está certa. Letra A, 30. 30. Obrigada, Abraço, professor. obrigado. Estamos chegando ao fim do Tira Dúvidas de Matemática. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta. Vale lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Consulte também o seu PET, o plano de estudo tutorado, que está disponível gratuitamente para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, assista às aulas quantas vezes quiser em nossas plataformas digitais. Agradeço a presença da professora Eliana, do professor Flávio, dos professores Alex e Silvana, que também estiveram com a gente, e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã! Olá, boa tarde, excelente dia para você que acompanha a programação da Rede Minas. Vamos transmitir agora ao vivo, direto da cidade administrativa, a coletiva da Secretaria Estadual de Saúde com os números da pandemia da Covid-19 aqui no estado. Na sequência, eu volto com o Jornal Minas, primeira edição, e as principais notícias de hoje. Vamos acompanhar. Boa tarde. Estamos ao vivo pelas redes sociais do Governo de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook. A transmissão também é feita pela Rede Minas e Rádio Inconfidência AM 880. Hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2020. Estamos com o secretário de Estado adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, e o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo, que tem as informações da Covid-19 em Minas Gerais. Boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de julho de 2020 e no boletim epidemiológico nós temos 119.394 casos confirmados, 26.991 casos em acompanhamento, 89.795 casos recuperados, 2.608 casos confirmados. Em relação à ocupação dos leitos, nós temos hoje no estado, os leitos de UTI estão com 67,44% ao todo ocupados e os leitos de enfermaria, eles estão em 59,02% ocupados. Eu trouxe aqui algumas projeções para nós informarmos melhor como funciona o acompanhamento que a Secretaria faz em relação aos óbitos. Por favor, pode projetar. E então, o que nós vemos nesse gráfico, inclusive quem está acompanhando através da rádio, depois pode também entrar nas nossas redes sociais, que essas projeções estarão lá. Então, quando nós vemos em relação aos óbitos, essas projeções que estão na tela, elas têm dois tipos de curva, uma que são as barras azuis e outras as barras vermelhas. As barras azuis, elas correspondem à data do óbito realmente que são apuradas na Secretaria Estadual de Saúde. E as barras vermelhas, elas correspondem à data da confirmação dos óbitos, ou seja, nós temos o óbito que é constatado num dia
existe um trâmite entre a constatação do óbito, a notificação por conta do município e a chegada à Secretaria Estadual de Saúde, de forma que fica claro em que nós temos nas barras azuis um momento de maior incidência, que já se faz alguns dias atrás, em torno de 15 dias, e nas barras vermelhas, devido a esse atraso, nós temos mais recentemente. Quando nós passamos, agora eu já estou em outra projeção, que somente tem os óbitos por data da ocorrência e não por data da notificação, nós vemos que nós estamos realmente tendo uma aglomeração de óbitos desde o dia 2 de julho, mas sem uma tendência nítida de aumento, ou seja, a tendência nossa está projetando para uma horizontalização, que é aquilo que nós falamos como sendo um platô, ou seja, um planalto, né? A quantidade de óbitos no nível mais elevado. Passando uma outra projeção, nós vemos a média móvel de óbitos nos últimos 3 dias, quando nós comparamos aquela média móvel dos óbitos efetivamente que aconteceram na data da constatação, que está em azul, com aquela média móvel dos óbitos que foram confirmados, com atraso da confirmação, devido ao processo de chegada de óbitos na secretaria. E então a gente sempre vê que há um atraso do laranja em relação ao azul. Toda vez que o azul sobe, o laranja demora um pouco para subir. E neste momento o que nós estamos vendo é uma tendência de queda do azul. Ou seja, é possível que nós realmente comecemos a ter uma redução no número de óbitos. E quando nós, vou mudar o slide agora, vamos para a média móvel dos últimos 7 dias, o que nós vemos é uma acentuação no atraso entre a confirmação e a data real dos óbitos, mas já também com uma tendência de queda, de redução dos óbitos na data de ocorrência. Não dá ainda para falar que nós já estamos numa queda, é mais provável que a gente ainda esteja no platô, mas com praticamente toda certeza nós não teremos um incremento muito significativo, um aumento muito significativo de óbitos diários em relação ao que nós estamos tendo hoje. Mas ainda está cedo para nós confirmarmos, e o mais importante disso é que isso nos direciona para as orientações que a Secretaria tem tomado, no sentido de nós evitarmos desequilíbrios na assistência. Um outro slide mostra a taxa de ocupação de CTI. E nós vemos que hoje nós temos uma ocupação menor em relação a meados de julho. Isso mostra, então, que realmente parece que nós paramos de ter a demanda por ocupação de UTI, a demanda reduzida, né, na ocupação. Para nós é muito importante, porque sempre a diminuição ou o aumento da ocupação, ou seja, os níveis da ocupação, eles antecedem aos óbitos em pelo menos 10 dias. E aqui também é a ocupação de UTI nas 4 regiões que nós tínhamos uma maior demanda, um maior estresse e uma maior ocupação. Essas regiões seriam a Centro, a Sudeste, a Vale do Aço e a Triângulo Norte. Todas essas regiões ou estão em redução ou estão estáveis, então para nós isso é muito importante neste momento. E, por último, eu queria mostrar aqui a evolução do número de leitos nos últimos dias. Ou seja, nós, estados e juntamente com os municípios, prestadores, estamos progressivamente aumentando o número de leitos em todas as regiões do estado de Minas Gerais. Isso, então, mantém aquele compromisso que nós temos com a abertura de leitos e com a estruturação cada dia maior da rede de saúde do estado. Essa foi a apresentação do secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo. E, nesse sentido, Danilo Mazei pergunta ao secretário adjunto Marcelo Cabral: qual a explicação técnica que fez com que o governo do Estado mudasse o protocolo de bares e restaurantes quanto ao atendimento ao público no local? Olá, Danilo, obrigado pela pergunta. A explicação técnica fora o descumprimento das medidas estabelecidas de distanciamento, aquilo que se previa
no programa Minas Consciente, que trazia uma maneira segura, gradual e responsável da retomada das atividades. E o fato é que, infelizmente, né, a gente vem aprendendo. É claro que essa curva de aprendizado ela é gradativa também, mas a informação que se tinha dessas localidades, a partir dos municípios, a partir dos cidadãos, era que os bares e restaurantes se mantinham cheios, se mantinham com pessoas próximas, muitas vezes pessoas sem a utilização adequada dos equipamentos de proteção, e o fato é que isso acabou motivando, então, uma mudança de comportamento em relação a esses estabelecimentos, e essa é a explicação técnica. Marcélio Vargas de Souza Lima pergunta também ao secretário adjunto: em alinhamento com as projeções e análises da Secretaria, a nova versão do Plano Minas Consciente já tem data para a divulgação e implementação? Marcélio, obrigado. Essa divulgação será feita hoje ainda pelo governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, numa live pelas redes sociais, às 16h30. Foram recebidas as contribuições através da consulta pública, os estudos foram feitos, os protocolos, as adequações, e isso será divulgado, então, hoje, através dessa live do governador, às 16h30. Marcélio Vargas ainda pergunta, secretário: nessa nova versão do Minas Consciente, que recebeu contribuições importantes de toda a sociedade a partir da consulta pública, o que o setor de prestadores de serviços de atividades físicas, academias, estúdios, escolas de esportes, entre outros, pode ter como expectativa de data para retomada das atividades e de protocolo de retorno? Marcélio, isso também foi objeto de ocupação em relação a essa reestruturação, digamos assim, essa readequação do Minas Consciente a partir da consulta pública, e também, da mesma forma que a tua pergunta anterior, também será objeto de divulgação junto com as demais, às 16h30, pelo governador do estado. Fábio Luiz Reis, Rádio Sete Colinas, de Uberaba, pergunta ao secretário Carlos Eduardo: o Ministério da Saúde já trabalha para desenvolver uma estratégia de aplicação das vacinas contra o coronavírus, de modo a evitar pânico e tumulto por parte da população. Em Minas, como será feito o processo de aplicação das vacinas? O Estado vai seguir o padrão que será adotado pelo Ministério da Saúde? Olá, Fábio. Obrigado pela pergunta. Em relação às vacinas, é importante lembrar que, normalmente, quando se fala de vacinação, quem adquire vacinas na União é o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde distribui para os estados e, posteriormente, os estados para os municípios. E, normalmente, esses critérios para vacinação, eles são critérios definidos pelo Ministério da Saúde. Nós, do estado, nós já temos um plano de contingência em estudo. Esse plano, na verdade, já está bem adiantado. E o que nos cabe é, inicialmente, definir com clareza a distribuição e como esse medicamento vai chegar em cada município dos nossos 853 e, de uma forma geral, também como que será essa distribuição das vacinas, a aplicação das vacinas e o momento. Mas, de qualquer forma, nós já temos até sugestões para compartilhar com o Ministério da Saúde no que tange aos grupos que serão imunizados, que serão vacinados prioritariamente, e também alguma forma de evitar que nós tenhamos uma busca muito grande e que, na verdade, nós tenhamos aglomeração no momento da vacinação. Secretário Carlos Eduardo, Luciana Avelino pergunta: há notícias de que na Europa retorna a preocupação com o crescimento de infecções por conta do relaxamento. O novo normal significa estarmos preparados para viver este vai e vem de atividades e de contágio? Luciana,
essa pergunta sua ela é extremamente interessante e ela complementa o que nós estamos falando já há algum tempo aqui, que é justamente isso, ou seja, nós tínhamos alguns momentos passados da epidemia e teremos outros futuros. No passado, o que nós buscávamos era não haver uma explosão de casos e também estruturar a rede de saúde pública para que a gente pudesse trabalhar com a presença de casos, uma vez que não chegando a vacina e não tendo ainda a imunidade de rebanho, nós vamos ter casos sim no Estado. Então, nós tentamos montar a estrutura, nós aumentamos o número de leitos no Estado como um todo, mas, de qualquer forma, agora que nós estamos tendendo a estar num platô, num planalto, né, numa parte alta ainda da epidemia, mas que parece que nós não teremos crescimento muito importante, daqui para frente talvez nós tenhamos uma queda, mas depois dessa queda nós teremos flutuações. E essas flutuações elas já são esperadas, nós já vimos em alguns países, agora na Europa nós estamos vendo em vários países lá, e isso que você falou é muito interessante, ou seja, nós teremos efetivamente um novo normal. Não dá para ninguém pensar que vai voltar daqui a 2 meses a fazer tudo que se fazia antes, da forma que se fazia antes. Às vezes fazer tudo pode até chegar perto, mas não da mesma forma. Nós vamos precisar nos cuidar, nós vamos precisar usar máscaras, ter uma higiene adequado, manter o distanciamento por um período bom. E esse período ele não será 1 mês, ele será provavelmente até o inverno, pós-inverno do ano de 2021, ou até ter uma vacinação ampla na sociedade. Então, dessa forma, é fundamental que as pessoas entendam. Nós devemos ter, sim, um vai e vem do ponto de vista de isolamento. Alguma região que piorou, ela volta. Uma região que está mais tranquila, ela avança. É assim que foi pensado o Plano Minas Consciente desde o seu início. Contando que nós temos características diferentes, tanto em macro-regiões, quanto em micro-regiões, enquanto em municípios no estado de Minas Gerais. A última pergunta do boletim epidemiológico de hoje, secretário Carlos Eduardo, é da jornalista Cecília Emiliana, Jornal Estado de Minas. Em 17 de julho, foi dito que os estoques da FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que atualmente centralizam a demanda por medicamentos de intubação por Covid-19, estavam abastecidos por pelo menos 30 dias. O que houve desde então? Qual é a real situação do abastecimento de fármacos em Minas? Há risco de desabastecimento? Cecília, obrigado pela pergunta. Eu acho aqui muito importante nós separarmos a FEMIG dos demais prestadores de serviço no Estado. A FEMIG, que é especificamente um órgão vinculado ao governo do Estado de Minas Gerais, ela tem aquisição de medicamentos da forma pública, através de pregão, através de ata de registro de preço. Então, a FEMIG hoje, ela já tem uma tendência à normalização de seus estoques. Nós estamos com adesão a várias atas de vários medicamentos. Então, nesse contexto, nos parece que a FEMIG ela esteja bem abastecida e ela não tenha, neste momento, risco de desabastecimento no universo de tempo curto. Já os demais prestadores, que são as filantrópicas, que na verdade elas são privadas, elas têm condição de fazer a compra diretamente de distribuidores ou da própria empresa. No Estado, hoje, nós temos a sinalização que nós vamos receber do Ministério, na próxima distribuição do Ministério. Isso será muito importante para nós termos algum estoque que seja um estoque regulador. Mas, de uma forma geral, o que nós estamos vendo hoje é que a grande maioria dos prestadores já estão conseguindo adquirir medicamentos. Nós, inclusive, já recebemos solicitações de alguns prestadores no sentido de nós liberarmos cirurgias eletivas, porque eles já estão com o estoque abastecido para mais tempo, ou seja, para um longo prazo de operação da estrutura desses hospitais. Então, de uma forma geral, parece que nós temos uma tendência de acomodar o mercado no sentido de diminuir o risco de desabastecimento de medicamentos, isso de uma forma global no Estado. Um ou outro prestador pode vir a ter dificuldade de compra, né? E, nesse sentido, o Estado vai tentar ter um pequeno estoque regulador, que não tem como ser para todos os
prestadores, até mesmo porque o financiamento dessas compras dos prestadores, ela já é feito na operação e eles devem comprar diretamente dos distribuidores. Agradecemos a todos que nos enviaram as perguntas e solicitamos ao secretário de Estado de Saúde que faça as considerações finais. Hoje nós vamos a caminhar, gente, no Minas Consciente, mais uma revisão do Minas Consciente e também a apresentação para o Comitê Extraordinário do que é a proposta global para o novo Minas Consciente. Mas, na verdade, o que eu gostaria aqui de trazer é que todo o esforço que hoje tem sido feito, todos os resultados que o Estado de Minas Gerais tem tido, ele é um somatório de vários trabalhos e várias ações. É um somatório do trabalho dos municípios, é um somatório do trabalho do governo do Estado de Minas Gerais, é um somatório da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, de vários poderes que também estão participando dentro dos esforços para nós controlarmos a epidemia, mas também é um somatório da ação de cada cidadão. E eu volto a falar assim, essa ação para nós é a mais importante. Se cada pessoa, a partir de agora, que nós estamos com uma certa tendência a equilíbrio, se cuidar, nós vamos estar sinalizando para o futuro que nós teremos a Covid entre nós, porque não tem como nós acabarmos isso, mas nós teremos a Covid entre nós sob controle. Então, esse controle está na mão de todos nós. Ele não está somente na mão do Estado e também não está somente na mão do cidadão. Mas eu gostaria de enfatizar mais uma vez, é fundamental que todos, independente se as pessoas caminhem para o centro da cidade ou se estejam nos seus bairros, que todos usem as máscaras, que todos se preocupem com higiene, mantenham álcool nas mãos, lavem as mãos com frequência, mantenham o distanciamento. Isso será fundamental para que nós retornemos o dia a dia com esse novo normal mais próximo possível do antigo normal. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, secretários de Estado de Saúde, Carlos Eduardo, e de Estado Adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, por mais um boletim epidemiológico. Nosso agradecimento especial a você, que nos acompanhou pelas redes sociais do Governo de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook, pela Rede Minas e Rádio Inconfidência AM 880. A todos, uma excelente tarde. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.